Masterclass Condominial. Oferecimento. Solicite. Plataforma de assessoramento e solicitações condominiais. Os melhores fornecedores do mercado condominial estão aqui. Grupo MB, seu condomínio sempre em dia. GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Seu condomínio com você. O universo condominial se encontra aqui. Crie o seu perfil e faça parte dessa comunidade condominial. www.condominialnews.com.br. Amigos do Condomínio. Vértice Administração de Condomínios. Premium Fitness. Empresa especializada em montagens de academias profissionais de condomínio, clubes, hotéis e residência. Apoio. Portal Solicite. Travacar GPS Condominial. Projeto Amigos do Condomínio. E Secov Goiás. E vamos falar, dando continuidade à nossa Masterclass, falar sobre comunicação. Na primeira Masterclass, nós falamos muito sobre a importância da escuta, Por que a nossa mente fica cheia de ruídos ao escutar e a gente acaba tendo dificuldade em se comunicar? E hoje, trazendo mais um pouquinho dessa técnica, da técnica da comunicação não violenta, eu quero falar um pouquinho da observação. Como é que está a sua observação nos seus relacionamentos? Tanto o relacionamento dentro do seu condomínio, com os seus colaboradores, condôminos, mas também dentro do seu lar, A gente sabe que a comunidade condominial, dependendo do cenário que você mora, A gente sabe que tem blocos que tem, 50 famílias, mas tem lugares que temos 200 famílias, então são culturas diferentes que estão ali a todo momento juntinho. E eu quero te ensinar hoje a observar melhor, seja em qualquer cenário de relacionamento, e tirar um pouquinho do julgamento, e tirar um pouquinho da avaliação, para você ter uma observação mais limpa, mais clara, e você vai ver que fazendo esse exercício no teu dia a dia, você vai enxergar o que de fato os teus olhos estão vendo, e não o que tua mente está criando. E só exercitando isso, a tua comunicação vai ser melhor. O que você vai falar para o outro vai ser melhor. Esses dias eu escutei na rádio o radialista falando, um texto lá, e o marido chegava de algum lugar com a carne, e a mulher chegava do lugar com a carne e ele perguntava: onde você comprou essa carne? Se você fosse observar, o que aconteceu ali? Houve uma pergunta, Houve só uma pergunta. Mas a mulher, ela já levou essa pergunta para o pessoal. Na cabeça dela, houve várias interpretações. O que ele achou da carne? Será que ele achou a carne dura? Achou a carne feia? Será que ele acha que eu não sei escolher carne? E, na verdade, o que tinha acontecido foi só uma pergunta. Você vê como a gente julga muito o que o outro está fazendo, o que o outro está perguntando? Então, como tá as suas observações nos seus relacionamentos? E observar é isso, gente. Observar é quando você faz uma analogia com uma câmera. O que uma câmera consegue detectar? Ela consegue interpretar muito? Ela não consegue interpretar. E por que a gente tem dificuldade nos relacionamentos interpessoais? E a gente necessita, da convivência um com o outro. A gente não é um ser uno, a gente não vive sozinho. A gente não consegue pedir o que a gente quer, a gente não consegue falar o que a gente quer. Nesse exemplo simples aí da carne que eu trouxe da mulher que chegou com a carne do açougue, ela poderia simplesmente ter respondido a pergunta do marido dela. Eu comprei a carne no açougue do Paulo.
Mas aí ela vai e fala pro marido dela, por que você tá querendo saber? Você não gostou da minha da carne? Ou então ela não consegue falar. Ela fala, sabe, ela olha pro marido. Então, assim, quais são as dificuldades de você ao enfrentar uma pergunta que te gera desconforto? Você passa por cima, não fala o que você tá querendo, porque deixar de falar o que você tá querendo, deixar de escutar as suas vontades e fazer o pedido que você quer no relacionamento é também se comunicar de forma violenta, né? Foi muito bem colocado aí pela Elis sobre a violência psicológica, né? Que é uma violência que a gente quase não fala, mas é um tipo de violência. Então a gente pratica muito essa violência com a gente. E na técnica da comunicação não violenta, quando você passa a se observar, você percebe que muitas vezes você deixa de se atender, deixa de se ouvir e não consegue pedir o que de fato você quer. Você tem dificuldade de fazer um pedido. Como é que eu poderia estar te explicando isso de uma forma dentro de um relacionamento? Vamos trazer para o exemplo da carne, né? Já que eu quis trazer esse exemplo aqui hoje, digamos que eu desconfiei que o meu esposo não se agradou com a carne. Eu responderia a pergunta dele, já que ele só me fez uma pergunta, eu responderia: comprei a carne no açougue do Paulo. Já que eu fiquei intrigada com a pergunta, eu perguntaria, por que você me perguntou isso? Você não gostou da carne que eu trouxe? Eu devolvo uma pergunta clara para ele. Mas se eu não consigo fazer essa pergunta e eu fico me remoendo o dia todo com aquela sensação de que ele não gostou da carne que eu trouxe, ai meu Deus do céu, poxa, aí eu começo a me julgar e me culpar, né? Eu sou burra, eu já não sei escolher uma carne, e aí eu não desabafo sobre aquilo, muito provável, e talvez você se identifique com isso aí do outro lado, eu vou estourar em alguma outra coisa lá na frente com ele, porque eu não resolvi um conflito interno comigo. Então, a técnica da comunicação não violenta é você não deixar que coisas fiquem mal resolvidas dentro de você para com o outro. E se você perceber que algo não está sendo bem resolvido dentro do outro, você consiga puxar isso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso. Aí você vai buscar no outro através de perguntas, porque você observou algo no outro. Então, a comunicação não violenta, ela te traz habilidades de quê? Principalmente de empatia. A gente costuma falar muito que empatia é saber se colocar no lugar do outro, empatia é fazer com que o outro se enxergue, mas a gente não sabe exercitar a empatia. E aí a gente fala assim pra gente, Roberta, mas eu nasci numa família grossa, ou então, eu moro num condomínio onde tem a cultura do litígio. Lá, morador nenhum se dá bem com o outro. Lá, o nosso síndico não é um síndico que tem habilidades de reconhecer as necessidades do outro. E aí eu quero te falar que há possibilidades de adquirir habilidades de uma nova comunicação. Porque sem comunicação, sem ter a comunicação assertiva, efetiva, você não vai conseguir se conectar com os condôminos. Os condôminos, se não têm essa habilidade, não vai conseguir trazer as necessidades que ele quer para a gestão. Então, e isso é totalmente possível de ser adquirido, se tem essa falha em você. E se você não tem essa
habilidade tão aflorada, ela pode ser aperfeiçoada. Existem técnicas para isso, existem ensinamentos para isso. E voltando, né, a falar da observação, eu quero trazer mais um exemplo. A comunicação não violenta, ela é mais fácil e mais didática quando a gente traz muitos exemplos, né? E eu quero trazer um exemplo de o quanto que a gente julga. Talvez você já tenha passado por isso. E digamos que eu vou tirar do cenário condominial, mas para você ver o tanto que isso acontece. Digamos que uma pessoa vai numa loja comprar um veículo. E é um exemplo muito comum. E aí a vendedora começa a avaliar e julgar aquela pessoa pelos trajes que ela tá. Começa a falar, aquele cara ali tem certeza. Ele tá aqui só para olhar, ele não vai levar nada. Tá com cara de que não vai comprar nada, maltrapilho, mal vestido. Aí, quando você exercita a observação, o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma pessoa... O que meus olhos estão vendo? Os meus olhos estão vendo uma pessoa de chinelo, de short e de camiseta. O que eu faço, além disso, são julgamentos e avaliações. Então, quando você estiver diante de uma conversa difícil, diante de uma situação que você acredita que como é que eu posso falar? De ânimos exaltados, traga para a conversa a observação do assunto, do fato, e tente tirar as suas avaliações internas. Com isso, você tem mais chances de resolver aquela conversa. Porque quando você vai com julgamentos e avaliações, a pessoa do outro lado já vai se sentir afrontada. Porque é da nossa cultura se defender. A gente quer se defender. É nosso isso. E na comunicação não violenta, a gente ensina a você criar espaço para a conversa fluir. Te trazendo habilidades de quê? De escutar, da pessoa te entender, da conversa fluir, de ambas as partes entenderem qual é a necessidade que precisa ser atendida, tanto sua quanto da outra pessoa, e aí poder trazer paz e equilíbrio. O que nós estamos precisando implantar em nossa comunidade condominial? Sensatez, respeito, paz e equilíbrio. E de que forma que a gente pode fazer isso? Implantando uma nova cultura, implantando uma nova mentalidade, aonde eu existo, mas o outro também existe. Aonde eu tenho um jeito de funcionar, mas o outro tem uma outra forma de funcionar e tá tudo bem. Que ninguém tem que funcionar do jeito que eu funciono. E eu preciso entender e encarar isso. Porque nós somos diferentes, nascemos em berços diferentes. E eu tenho que respeitar isso. Só que eu preciso ser ensinado. Porque até então eu só enxergo, a minha mente só cresceu isso aqui. Ela precisa crescer isso aqui. Só que eu preciso ser ensinado. Então, a Masterclass, o projeto Capacitar Condominial, é um programa que vem com essa ideologia para trazer para dentro da comunidade condominial, não só para os colaboradores e para os síndicos, mas também para os condôminos, treinamentos, campanhas, palestras, para que todo mundo seja capacitado e ter a habilidade de se tornar um ser humano melhor. Porque se a gente está aqui, eu acredito que nós queremos evoluir e ser cidadão diferente. Por que eu quero continuar sendo um ser humano limitado? Eu não quero ser um ser humano limitado, eu quero ser um ser humano melhor, para contribuir com a minha massa condominial.
já que eu escolhi morar, eu escolho morar em um lugar onde tem muita gente, que eu divido parede com parede. Eu escolhi morar ali, então eu tenho que me adequar àquela realidade. E para me adequar àquela realidade, eu tenho que ter moral e bons costumes. E para isso eu tenho que treinar minha comunicação. Eu tenho que ter habilidades de fala. Ou eu vou falar de qualquer jeito? Então, eu quero contribuir falando disso, que a gente tem que melhorar a nossa comunicação e existe possibilidade para isso. E o Capacitar Condominial é um programa que vem para expandir consciência, moldar comportamentos e trazer novas habilidades, tanto para a gestão condominial, tanto para os moradores da massa condominial. E Edilson, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra fazer parte dessa equipe. Cada momento, cada participação, eu me apaixono cada vez mais. E eu tô sinceramente honrada de estar com essa equipe. Eu aprendi muito nessa manhã. Cada bate-papo, cada interação é um crescimento para a gente. E eu tô maravilhada com esse momento. Eu espero ter contribuído, né, com os nossos participantes que estão sempre aqui com a gente.